seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou, me atraiu e eu, Jesus, pela cruz me amou, seu amor, pela cruz. Boa noite, irmãos e amigos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eliezer e estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Hoje, domingo, 12 de abril de 2020. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 13, e vamos ler apenas o verso 8. Romanos 13 e 8, diz assim a palavra do nosso Deus: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Paulo aqui está nos dizendo que o amor é algo tão importante, amarmos uns aos outros é tão importante que ele chama aqui de dívida. A ninguém fiqueis devendo, é uma dívida. Não fiquei devendo a ninguém a não ser o amor. Irmãos, e diz aqui no final que quem ama o próximo
tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem feito a vontade do Senhor. Quem ama o próximo tem cumprido a lei do Senhor. Irmãos, o propósito da lei era justamente encaminhar o povo a ser luz de Deus para o mundo. Nesse sentido, quando amamos o próximo, estamos cumprindo a lei, porque o nosso próximo, assim, amando o próximo, nós estamos amando a Deus também. Este é o resumo que Jesus fez: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos estão interligados. Você não pode amar a Deus e não amar o seu próximo. E esse amor, ele é tão forte em nosso coração porque Cristo habita em nós, e o amor que Ele demonstrou por nós é tão grande que hoje nós estamos terminando a semana da Páscoa, a Semana Santa, justamente comemorando a vitória que Jesus teve com a sua morte, com a sua ressurreição, a vitória para podermos ter o livre acesso a Deus. Deus, então, Ele nos amou de tal maneira que entregou a sua vida. Então, assim como Cristo, como vamos ler daqui a pouco lá em Filipenses capítulo 2, que Ele, não subsistindo em forma de homem, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Jesus, Ele deixou a sua glória, se humilhou, se rebaixou à sua criação, foi aqui humilhado, desprezado, violentado o seu corpo pela violência dos homens, tudo por amor a você. Então, assim como Deus nos amou, devemos amar ao nosso próximo. Que esta noite Deus fale ao seu coração. Se há alguma mágoa no teu coração, se há algum perdão a ser liberado, que o Espírito Santo fale ao teu coração. E que hoje você possa liberar isso. E você cumprir então a palavra do Senhor, que diz no texto que nós lemos: amar a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu tão grande amor por nós. Agradecemos por Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Agradecemos porque Ele veio a este mundo, se humilhou, se fez servo, pagou o preço do nosso pecado, derramou o seu sangue para nos purificar. E agora nós temos esse livre acesso ao Senhor. Que esse amor que foi derramado por nós possamos também retribuir para o nosso próximo. Em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre lugar no coração de cada um nesta noite e possamos assim amar as pessoas próximas a nós, sermos servos delas, cumprirmos o Teu querer a cada dia, cumprirmos a Tua lei amando o nosso próximo. Abençoa-nos nesta noite, ó Pai, e que a Tua palavra realmente faça a diferença em nossas vidas. Louvamos e agradecemos pelo Teu tão grande amor e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
toda a humanidade. Filhos de Deus. Gritos de louvor produzem ouvidos quando as pessoas chamavam Hosana, salva-nos. Vamos e aplausos saudam o Mestre. Meu coração se encheu de amor. Se há uma esperança explodindo em minha alma, pois espero encontrar-me com meu Salvador. Hosana, Hosana, meu ser é cantar. Com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi esta canção que cantei. Quando encontrei pela vida. Levante meu som, alegria, choro fluiu dos meus olhos ainda. Eu pude então contemplar o Messias, e ele sorriu quando olhou para mim. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar. Com alegria então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi esta canção que cantei. Quando encontrei pela primeira vez, cante ao Senhor, Ele reina pra sempre. Bendito de honra, de glória e louvor. Bendito é Ele, está torre, que À luz da sua santidade. Nossa resposta deve ser nada menos do que entregarmos nosso coração e nossa vida a Ele. Olhando a cruz de Cristo, eu penso em sua dor. Então me ponho a chorar, pois sei que eu morri. Maravilhoso
Retornando então para nosso estudo nesta noite, e uma coisa que eu estava preparando essa mensagem, vi como Deus direciona tudo o que acontece conosco. Hoje, como já falamos, é domingo, é comemorado o domingo da ressurreição, final da Páscoa, e o nosso estudo que estamos fazendo no livro de Filipenses cai justamente no texto de capítulo 2, versículo de 5 a 11, onde nós temos ali a descrição, talvez um dos melhores e mais belos textos de Paulo falando sobre Jesus e o que ele fez para nos trazer a salvação, justamente agora, no final da Páscoa, do seu sofrimento, da sua humilhação por nós. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, e o verso 5 até o verso 11. Vamos fazer essa leitura, mas antes de lermos, eu queria trazer algo para nós pensarmos nesta noite. Eu quero que você reflita no que vamos falar agora. Uma pergunta que quero fazer é: qual tem sido a tua gratidão a Deus pelos benefícios que você tem recebido como um crente? Como você tem agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas depois que você se tornou um cristão? Como é que tem sido esse teu dia a dia na forma de falar com Deus? Também, será que você não está tão comprometido na tua vida, nas tuas dificuldades, no teu mundo, e tem esquecido de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele dá a você dia após dia? Por exemplo, a vida é uma bênção que Deus nos dá. Você tem agradecido isso? Será que você tem agradecido pela salvação que você tem, essa certeza? A salvação é uma coisa garantida pelo próprio Deus para nós. Será que você tem agradecido pelo fato de Ele ouvir você, estar disponível a você a qualquer hora, a qualquer minuto? Você pode ter um relacionamento de ouvir, de ler, de falar para Deus tudo aquilo que está em você. Será que você tem sido grato a Deus pelo amor incondicional que Ele tem por você? Apesar de você ser um pecador, Deus continua amando você a si mesmo. E para nós fecharmos este algo para pensar aqui, será que você, como é que você se compara nos exemplos de Jesus? Em que você tem imitado Jesus no exemplo que Ele deixou para nós? Em que você tem se envolvido com Jesus, fazendo o que Ele quer no seu dia a dia? Então pegue a sua Bíblia, vamos ler esse texto que vai nos ajudar a entender essas perguntas aqui, a forma por nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que temos recebido dEle. Abra a sua Bíblia e vamos ler Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Graças te damos, Pai, por essa leitura tão formidável, tão linda, que mostra o sacrifício de Jesus por nós,
o que Ele se humilhou, o que Ele se entregou, o que Ele fez para termos esse livre acesso ao Senhor. Queremos pedir aqui em nome de Jesus que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades e que essa palavra modifique a nossa visão do Senhor, que possamos ver corretamente, nos relacionar corretamente com o Senhor através do poder da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quando lemos a carta de Filipenses, nós encontramos ali uma igreja que era boa, uma igreja, como já falamos semanas atrás, uma igreja comprometida com o missionário, uma igreja que investia em missões, uma igreja que sofria perseguições de fora, pessoas que eram perseguidas religiosamente por serem crentes, tinham problemas, então Paulo aconselhou a se juntarem, a se unirem e assim se defenderem e poderem realmente ter uma vida cristã debaixo da graça do Senhor. Nós vemos também uma igreja que era perseguida ao ponto de muitos serem presos. Além de problemas externos, a igreja de Filipos também tinha problemas internos. No decorrer da carta, vamos encontrar que Paulo tinha alguns opositores a ele naquela igreja. Então eram muitos problemas, como todas as igrejas têm problemas. E Paulo, então, nesta carta, ele mostra de como resolver os problemas que as igrejas enfrentam, as dificuldades, as perseguições, como resolver isso. Irmãos, para Paulo, a solução dos problemas na igreja está em Cristo Jesus. Sejam eles os problemas externos, sejam problemas internos, será sempre encontrado em Cristo a solução. Porque em Cristo nós encontramos os meios de resolver os problemas, em Cristo nós encontramos os recursos, nós encontramos formas de adaptar as situações que estão acontecendo através de Cristo, irmãos. A razão de muitos dos nossos problemas sempre é o pecado. Pode ser o pecado nosso, pode ser o pecado de outros, sempre a razão dos problemas é pecado e a solução dos nossos problemas é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para ensinar a igreja de Filipos, Paulo mais uma vez une o seu conhecimento teológico com a prática. Ele não apenas escreve uma das mais belas passagens bíblicas sobre Jesus, mas ele mostra para aqueles irmãos e para nós também que o exemplo de Cristo é a forma de resolvermos problemas. Assim, não basta apenas saber de Cristo, não basta apenas ter o conhecimento de Cristo, é preciso se envolver com Ele, é preciso imitar a forma como Ele agiu nessa terra, como Ele resolveu problemas. Quando eu estava estudando, lembrei de uma brincadeira que fazíamos quando éramos crianças, talvez alguns lembram, eu não lembro o nome, mas chamava-se boca de forno, lembram? Alguém chegava, tinham várias crianças e alguém dizia boca de forno, eles respondiam, farão tudo que o seu mestre mandar, e as crianças respondiam, e se não fizer, pega um bolo. Lembram dessa brincadeira? Eu sei que é uma brincadeira de criança, mas os adultos jamais deveriam esquecer quando tem Jesus Cristo como seu Salvador. Fazer tudo o que o seu mestre mandar. O problema hoje, irmãos, hoje nós temos um problema do cristianismo moderno, a igreja pós-moderna. O problema é que essas igrejas não se parecem em nada com Cristo. É que elas se tornam envolvidas em tantas questões que Jesus Cristo fica uma pequena vaga lembrança
no cristianismo moderno, no cristianismo pós-moderno. Irmãos, cristão quer dizer alguém que segue a Cristo, alguém que se parece com Cristo em todos os sentidos. A exortação de Paulo aqui é: sejam como Ele, sejam como Cristo. O versículo 5 que nós lemos, ele faz uma ponte entre o que nós estudamos semana passada, o versículo de 1 a 4, com o restante do texto, de 6 a 11. Então, esse versículo 5, embora o versículo tenha um imperativo, ele tem sua fundamentação nas palavras que apontam para Cristo. Diz o versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós. Jesus Cristo aqui é o fundamento da nova vida cristã. Não se trata, pois, de só saber dele. É importante estar vivendo ele. É importante estar envolvido com ele, sendo ele o teu mestre, fazendo tudo o que ele mandar. Uma coisa que, estudando nesse texto, a palavra sentimento, diz o versículo, tende em vós o mesmo sentimento. Em outras versões, ele tem uma outra tradução, ele é traduzida como atitude. Por exemplo, na nova versão internacional, a NVI, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uma outra tradução que eu encontrei, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então aqui refere-se, irmãos, um sentimento, uma atitude, o mesmo modo de pensar, refere-se a uma disposição mental que governa a vida. Que governa a vida nas suas ações, governa a sua vida nas suas reações, que governa a sua vida nas suas emoções. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo modo de pensar. Lembra que no versículo de 1 a 4, Paulo então exortava a igreja, dizendo: se há alguma exortação, versículo de 1 a 4 de Filipenses 2, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, tudo ele diz, versículo 4, tenha cada um em vista o que é propriamente, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Ele diz: olha, agora tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma atitude. Isso aqui envolve todos os membros da igreja. Não é só para o pastor, não é só para os líderes, não, é para toda a comunidade cristã. A palavra aqui é para a igreja, é para todo mundo. Tende em vós. Abra a sua cabeça, irmão. Entenda que esse sentimento tem que partir de você. Ao aceitar Jesus como Salvador, essa deve ser a tua vida no dia a dia, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O versículo 6, então, nos mostra o altruísmo de Jesus. Versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esta palavra altruísmo significa um sentimento de interesse a outro, um sentimento de dedicação a outro. Jesus demonstrou isso para nós nesse versículo. Cristo, ele deixou a eternidade, ele deixou a sua vida como Deus, onde ele recebia o eterno amor e honra do Pai e do Espírito Santo. Como Deus, Jesus recebia o louvor e a adoração dos anjos. E ele deixou tudo isso para assumir a forma humana, na qual ele seria odiado, ele seria desonrado, ele seria hostilizado, ele seria morto violentamente pelos homens, pela sua criação, por aqueles que ele criou. Ele ia sofrer tudo isso
Mas uma coisa boa que nós vemos é que Ele fez tudo isso por amor a estes mesmos homens. Aqueles que o perseguiram, aqueles que o feriram, tiveram a oportunidade de mudar as suas vidas. Irmãos, nós vemos nesse versículo 6, que Jesus abriu mão dos seus direitos em favor de você. Ele abriu mão de tudo que ele tinha no céu por amor a mim. Diz o versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele já existia, ele não julgou como usurpação igual a Deus. Este mesmo versículo na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, que embora sendo Deus, ele não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus. Isso quando dizemos aqui que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, o sentido aqui é que ele não exigiu, nem se apegou a esse direito. Uma coisa interessante, lendo sobre isso, vamos ler de novo esse versículo, para os irmãos entenderem o que eu quero falar aqui. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não exigiu, nem se apegou aos seus direitos para ser Deus. Isso me fez recordar lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente usada pelo diabo ofereceu uma coisa para Eva. Para Adão também estava ali perto dela. Vocês lembram? Olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Essa foi a proposta da serpente, do diabo para Eva. Ser igual a Deus. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Isaías, quando estamos lendo sobre a queda de Satanás, foi justamente no versículo 14, Satanás diz, subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Vocês estão entendendo o que estamos falando aqui? Que o desejo de ser igual a Deus sempre foi uma marca de Satanás e também da humanidade, do homem caído, ser igual a Deus. Agora Paulo vem nesse texto de Filipenses 2:6 dizer que ele está nos dizendo que Jesus, que já era Deus, ele não considerou que deveria se apegar a esta forma. Jesus, mesmo sendo Deus em sua natureza, algo que nós não temos como mudar, não se pode mudar isso, ele não considerou que ser Deus era algo que deveria desfrutar para si mesmo. Jesus então abriu mão dos seus privilégios, abriu mão da igualdade com Deus, abriu mão de tudo por amor a você, por amor a mim. Aqui Paulo nos ensina, e ensina na igreja de Filipe também, dizendo, Jesus não pensou em si mesmo. Jesus, ele pensou nos outros, ele foi altruísta, ele buscou o bem do próximo, ele pensou em mim e pensou em você também. Enquanto que Satanás e o homem pecador quer ser igual a Deus, Jesus abriu mão desse privilégio de ser Deus. Não que ele deixou de ser Deus, não estou falando isso, mas dessa forma, para tomar uma outra forma e para usar isso em nosso favor. Deus deixou todos os seus privilégios para garantir a nossa salvação e para que nós gozássemos da vida eterna. Meus irmãos, meus queridos, um dos maiores problemas do nosso coração é que achamos que nós temos todos os direitos. É com esse argumento de ter direito, eu tenho esse direito é meu. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitas amizades estão sendo desfeitas,
por causa do direito, do meu direito, muitas sociedades estão em falência. Irmãos, hoje nós somos aqui convidados a pensar e agir como Jesus, sermos altruístas, Jesus tendo direitos. Se queremos viver para a glória do Senhor, temos que abrir mão dos nossos direitos. Para quê? Para ajudarmos outra pessoa. Temos que abrir mão dos nossos direitos de ajudar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador. As pessoas estão tão preocupadas com os seus direitos que muitos estão indo para o inferno sem a oportunidade de ouvir de Jesus. Irmãos, nós devemos deixar o nosso direito para resolver problemas de relacionamentos. Já falamos que por causa de direitos, até igrejas são divididas. E isso aí fica separado e não há uma restauração, não há o perdão. Tu fica para lá que eu fico para cá e pronto. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Quando tiver a oportunidade de fazer o bem, fazei a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, devemos tirar esse direito que nós temos, porque Jesus ele tinha todos os direitos e ele deixou por amor a você. Ele deixou tudo o que ele tinha de mais belo, de um Deus todo-poderoso, por amor a você. Jesus não pensou em si, ele pensou em nós. Mateus Henry, ele falou uma coisa interessante. A primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Irmãos, nós devemos deixar de pensar em nós mesmos e pensar nos outros. Que diz o capítulo 12, versículo 4, que nós lemos agora há pouco: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A primeira lição na escola de Cristo: você como cristão tem que abnegar o teu direito. Temos que olhar ao lado, temos que olhar as pessoas que estão ao nosso redor precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda. Estenda a sua mão para o próximo. Coloque em prática as suas obras, as boas obras. Escute, enquanto pensamos nos outros, Deus cuida de nós. Nunca esqueça disso. Faça o bem ao próximo, ama ao próximo como a si mesmo. Quando fazemos isso, irmão, Deus cuida de nós. Não podemos esquecer disso nunca. Abnegação, altruísmo são palavras para o nosso dia a dia. Este versículo fala de Jesus como pré-existente, ou seja, Jesus é igual a Deus. Antes do seu nascimento como homem, ele já existia. Estudamos isso na quarta-feira passada, quando estamos estudando ainda a doutrina de Cristo, a cristologia. Então, nesse versículo 6, versículo 7, versículo 6 nós vimos o altruísmo. Agora no versículo 7 vemos a humildade do Senhor. Versículo 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, Deus manifesta-se em três pessoas: a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três possuem a mesma substância, os três possuem os mesmos atributos, a mesma glória, a mesma honra. Cristo, pré-existente, abdicou da sua posição de igual a Deus e se tornou semelhante a nós, semelhante a pessoas. Isso por sua livre vontade. Irmãos, Cristo tomou a forma de pessoa para tornar-se solidário com o ser humano escravizado pelo pecado. Ele fez isso na sua humildade.
ele se autoesvaziou. Vemos aqui o autoesvaziamento de Cristo. Tem a ver com o fato de que, ao assumir a forma humana, Jesus decidiu fazer o uso independente de qualquer dos seus atributos, ficando assim em sujeição a Deus e ao Espírito Santo. Vemos que Cristo, ele se esvaziou da sua deidade ou da sua divindade, que é o mesmo sentido a palavra aqui. Ele não se esvaziou dessa divindade. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas, embora Deus, Jesus então assumiu a forma de servo. No versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tal atitude é essencial para o cristianismo verdadeiro. Para você ser um crente verdadeiro, tem que deixar o seu direito de lado. Richard Sibbes, ele escreveu algo interessante. Ele diz: o autoesvaziamento prepara para o transbordamento espiritual. Então, aquele que se autoesvazia, que tira o seu direito, ele tem, então, esse transbordar, esse crescer, esse multiplicar espiritualmente. Devemos, irmãos, nos humilhar perante Deus. Tiago, capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, devemos pensar de nós mesmos com moderação. Romanos capítulo 12, verso 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense cada um mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, diz: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Então, no versículo 6, nós vimos o altruísmo do Senhor. No versículo 7, nós vimos a sua humildade. Agora, no versículo 8, vamos ver o seu sacrifício. Diz o versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, nesse versículo 8, aqui está o novo, aqui está o que faz a diferença. O que fez a diferença em Jesus Cristo é a obediência. Jesus não foi apenas uma pessoa entre nós. A sua humanidade o levou ainda mais para baixo. Ele optou livremente por andar com os pecadores. Esta obediência livre o levou até a morte e morte de cruz. Jesus, em forma de homem, irmãos, ele ofereceu a sua vida, obediente ao propósito salvífico do Pai, e morte na cruz. Jesus simplesmente obedeceu à vontade do Pai. Escute, a cruz não foi um acidente, mas era o propósito do Pai desde o princípio. Em Marcos capítulo 10 e 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
O cristão verdadeiro é aquele que dá a sua vida sabendo que é para o Senhor, fazendo o bem ao próximo, tirando o seu direito e dando para outros. Esse é o cristão, fazendo o bem ao próximo. Franklin Farley, ele declarou algo interessante que diz: grande parte do nosso cristianismo atual está encharcado de sentimentos, mas está pobre, está desprovido de sacrifícios. As pessoas estão muito envolvidas sentimentalmente com Cristo, mas não há sacrifício, não há entrega, não há realmente fazer a vontade do Senhor. É apenas venha e ao vosso reino nada. Um outro teólogo chamado C.T. Studd, ele diz: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por Ele pode ser grande demais para mim. Que essa seja a sua oração, meu irmão. Que você tenha esse pensamento, essa atitude, a decisão na sua vida. Se Jesus fez tudo por mim, eu tenho que fazer tudo por Ele. Nenhum sacrifício meu vai ser comparado ao que Jesus fez por você. Devemos nos sacrificar uns pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Nós devemos mortificar a nossa carne, carregar a nossa cruz, na busca de servir ao outro, de servir ao próximo. Meu irmão, Cristo deu-nos o exemplo. Devemos seguir as suas pegadas. Vimos então no versículo 6 o altruísmo de Jesus, no versículo 7 a sua humildade, no versículo 8 aqui o seu sacrifício. Agora no versículo 8 e 9 nós vemos Jesus, ele foi humilhado por nós. Diz o versículo 7 e 8, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus desceu à terra. Ele nasceu como qualquer pessoa. Ele teve a sua forma humana completa. Paulo então afirma que Jesus agora assumiu a forma de servo. Jesus é um homem, era um homem perfeito. Neste texto maravilhoso que estamos lendo, enquanto o apóstolo Paulo nos fala de Cristo como modelo para nós, ao mesmo tempo ele nos dá uma graciosa, uma grandiosa revelação teológica. Cristo é ao mesmo tempo e de um mesmo modo perfeito, Deus e homem. Deus e homem, a divindade e a humanidade de Jesus são afirmadas pelo apóstolo. Que nós estudamos quarta-feira passada, os irmãos devem estar lembrados, a união hipostática. A natureza humana com a natureza divina em uma só pessoa, Jesus Cristo. Lembra, nós falamos? Jesus é 100% Deus e 100% homem, as duas naturezas em uma só pessoa. Se olharmos para as palavras de Paulo e pensarmos que o verdadeiro Deus, o soberano Deus, esvaziando-se de si mesmo e assumindo a forma humana, já é uma humilhação muito grande. O Criador deixa o seu status e agora vem fazer parte da sua criação. Imagine agora o que Paulo diz no versículo 8. Vamos ler novamente, leia na sua Bíblia, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, a humilhação de Jesus foi ao nível mais extremo. Por nossa causa, ele se sacrificou. Ele já estava sendo humilhado quando se fez homem. Desceu um degrau a mais quando se tornou servo, escravo, e chegou ao ápice da sua humilhação quando se sacrificou, morreu em nosso lugar. Nunca, irmãos, escute,
nós nunca iremos compreender o que significou isso de verdade para Jesus. O que passou na sua mente em tudo o que aconteceu com Ele, o sacrifício que Ele fez por você, a nossa mente não consegue entender. A cruz, o pior símbolo da humilhação, foi transformado no mais glorioso símbolo do cristianismo por causa do sacrifício de Jesus. A cruz é a ênfase de toda a Bíblia. Cristo morreu para remover os nossos pecados. Cristo morreu para satisfazer a justiça divina. Cristo morreu para revelar o amor de Deus por nós. Estudamos isso quarta-feira passada. Irmãos, a cruz, o nível máximo da humilhação de Jesus por nossa causa, ela era uma morte extremamente dolorosa, pois a pessoa morria lentamente, além de ter que carregar a cruz até o local da crucificação. Isso as pessoas o desprezavam, cuspiam, xingavam, era humilhado, era chicoteado, porque aquela pessoa, quem era crucificado era uma pessoa perversa, era uma pessoa má. Todos que eram crucificados tinham essa sentença por terem sido pessoas más. E na crucificação a pessoa então tinha muitas dores, a sua morte era lenta, tinha cãibra nas pernas pela posição que ficava, o pulmão ficava comprimido, então ele tinha uma asfixia e muitas dores no seu corpo. E o que é mais cruel, irmãos, a Bíblia diz em Deuteronômio 21 e 23, também em Gálatas 3 e 13, que a pessoa pendurada no madeiro era uma pessoa maldita. Jesus se fez maldito por nós. Oh, glórias ao Senhor por isso. Ele tomou o nosso lugar, Ele assumiu a nossa culpa para que pudéssemos ter esse livre acesso ao Senhor. Entretanto, a maior das humilhações foi também a maior prova de amor de Deus por nós. A mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado. Ele fez tudo isso por mim e por você. Meu irmão, até onde você está disposto a descer pelo amor de Cristo? Até quanto você está disposto a descer do seu patamar, do local onde você está para servir ao Senhor? Paulo diz que haja em você o mesmo sentimento, a mesma atitude, que haja em você o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Nossos problemas se resolverão quando estivermos dispostos a descer da nossa condição, do nosso status, da nossa arrogância, em função da salvação dos outros, e assim sermos usados para que Cristo seja glorificado na vida do nosso próximo. Até onde você vai descer para que Cristo seja glorificado através da tua vida? E no final, Jesus então foi exaltado para a nossa alegria. Versículo 9 ao 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo então termina o seu texto falando que Deus exaltou a Jesus sobremaneira. Por causa do que Jesus fez por nós, Deus fez algo maravilhoso por ele. Aquele que se humilhou agora está sendo exaltado. E quem o exaltou é o próprio Deus. Deus exalta aqueles que se humilham. Em Tiago capítulo 4 e 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus exaltou a Jesus ao ressuscitar dos mortos.
Deus exaltou a Jesus ao elevá-lo para o céu e lhe dar toda a autoridade nos céus e na terra. Vemos isso lá em Mateus 28 e 20. Deu a ele autoridade para julgar, João 5 e 27. Deus o fez Senhor dos vivos e dos mortos, Romanos 14, 9. Deus o fez assentar à sua destra, acima de todo principado e potestade, constituindo-o cabeça de toda a igreja, Efésios 1, 20 a 22. Meus irmãos, Jesus foi exaltado. Vemos aqui Deus então o exaltou também, dando a ele o nome que é sobre todo nome. Por causa do que Cristo fez, Deus fez com que o nome de Jesus se tornasse maravilhoso, se tornasse um nome poderoso. É pelo nome de Jesus, irmãos, que tudo acontece na igreja. As pessoas são salvas em nome de Jesus. As pessoas são curadas em nome de Jesus. Os cativos são libertos em nome de Jesus. As orações são respondidas em nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Paulo afirma em Colossenses 3,17 que devemos fazer tudo em nome de Jesus. Meus irmãos, a maior das glórias é que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, como diz lá no versículo 11. Somente quem confessa a Jesus como Senhor pode ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É importante crer neste nome. Este nome é poder, este nome liberta, este nome cura, este nome faz qualquer coisa para a glória dele mesmo, para a glória de Deus Pai. Não é apenas crer nos fatos de Jesus, não é apenas saber o que está escrito na Bíblia, é importante crer neste nome, reconhecê-lo como Senhor, como teu dono e ser obediente à sua vontade, fazer tudo o que o seu mestre mandar. Isso é que demonstra a nossa salvação, irmãos. E para nós terminarmos, escute, os problemas que temos na igreja ou fora da igreja sempre são resultados de pecado, ou pecado nosso ou pecado de outros. Mas a solução para o pecado sempre é o Senhor Jesus Cristo. E teremos condições de vencer qualquer problema quando imitamos o nosso Senhor, quando fazemos a sua vontade, quando cumprimos o seu querer, quando cumprimos os seus mandamentos. Escute, o desafio para você hoje é: vença seus problemas, imitando a Jesus. Abra mão dos seus direitos, humilhe-se para com Cristo e para que Cristo seja exaltado em sua vida. Assim fazendo, você vai estar cumprindo o que diz lá em Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Faça a sua parte, meu irmão. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de dar, de se doar para a salvação de pessoas. Cumpra a sua obrigação como um crente. Faça o que Deus espera que você faça. E para nós terminarmos, vamos ler mais uma vez o texto que nós lemos no início. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 1. Não sei se você consegue ler, mas se não, leia na sua Bíblia aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus aplique essa palavra no teu coração, meu irmão. Que esta semana, que vai continuar esse isolamento, seja uma semana abençoada na tua vida. Que você reconheça quem você é diante do Senhor, reconheça o que Ele fez, você seja uma pessoa agradecida, reconhecendo o que Ele fez por você, e você então vai colocar para fora também, servindo a Ele com os teus dons, com os teus talentos, com os teus bens. Faça a sua parte, deixa Deus usar a tua vida para salvar outras pessoas. Vamos orar. Graças te damos, Pai, graças te damos pelo teu tão grande amor por nós, revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Graças te damos pela vinda dele a esta terra, pelo que ele deixou para nós, pelo que hoje estamos reconhecendo o sacrifício enorme, a humilhação que ele passou, se fez até maldito por nós. Ajuda-nos a reconhecer isso a cada dia, a vivermos isso diariamente, Senhor, e colocarmos à tua disposição as nossas vidas, fazermos o teu querer onde quer que estejamos. Que a tua palavra, Senhor, faça diferença nos nossos corações. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa os irmãos que estão entristecidos por estarem em casa, dá a eles o ânimo, que o Espírito Santo conforte os seus corações. Dá a eles realmente a direção, Senhor, para cumprir o teu querer, a tua vontade a cada dia. Abençoa a tua igreja onde quer que esteja. Abençoa, ó Deus, é o que pedimos agora, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada e que viva para a glória dele. Amém? Deus o abençoe.